Então, boa tarde, pessoal. Nessa aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre, a literatura, sobre alguns textos literários. Vocês já leram, alguns dos que a gente mandou para vocês. E aí eu vou gravar essa videoaula aqui para falar um pouco sobre o miniconto. Então, vamos ler primeiro. Vou ler primeiro dois minicontos para vocês, e aí depois a gente vai discutir um pouco sobre a história do gênero e sobre algumas das características. Então, esse primeiro ele é do Ernest Hemingway, que é um escritor do século XX, e o miniconto é: Vende-se, sapatinhos de bebê nunca usados. O próximo miniconto é de um autor, esse é de um autor brasileiro, que publica seus livros e escreve também na internet. Então se chama Incidente Eletrodoméstico. Joseph trabalhou o dia todo. O escritório é apertado, quente e a cadeira desconfortável. Tudo o que ele quer: chegar em casa, descalçar os sapatos, sofá e TV. Amy está muito empolgada com a comemoração dos seus 5 anos de casamento, tanto que ficou o dia inteiro preparando uma surpresa para o esposo. Limpou toda a casa, mudou os móveis de lugar, fez as unhas e o cabelo no salão de beleza, e está usando um vestido novo, produzido especialmente para a ocasião. Isso sem falar no soufflé que está no forno, pronto para ser servido na mesa romanticamente decorada, assim que Joseph chegar do serviço. Ele entra, livra-se dos sapatos e joga-se no sofá. Estranhando aquele comportamento, magoada por ele não ter falado absolutamente nada a respeito da arrumação da sala, e principalmente por não ter reparado que ela estava com os cabelos bonitos e o vestido especial, ela começa a se enfurecer, acreditando que se ele a trata desta maneira e nem se lembrou do aniversário de casamento, só pode significar uma coisa: outra mulher. Você poderia não jogar os sapatos e essas meias fedidas no meio da nossa sala? Se você não reparou, está tudo limpo aqui. Ah, amor, desculpe, é que estou com dor nos pés. Dor nos pés, é? Sei. Pois pode me falar a verdade, Sr. Joseph. Eu já estou sabendo de tudo. Acha que não me contaram, é? Que história é essa? Depois de tanto tempo, acha que pode me trair desse jeito? Pois saiba que eu vou descobrir quem é esta sirigaita e vou fazer o maior escândalo. E ela vai aprender a não se meter nunca mais com homem casado. Além disso, pare. Este foi o comando de voz que ele deu. E automaticamente Emma calou-se e congelou seus movimentos. Ele disse: reiniciar. E ela fechou os olhos. Ficou assim por cerca de 2 minutos, e então abriu as pálpebras novamente. Quando identificou a presença do marido, seus olhos brilharam felizes, exatamente como da primeira vez que o viu. Meu amor, ela disse, que bom que você chegou. Descanse aí, porque daqui a pouco vou servir um jantar delicioso. E parabéns pelo dia de hoje, querido. 5 anos juntos. Você não se esqueceu, não é? Ele sorriu, lembrando-se do dia em que a caixa chegou pelos correios e que ele passou mais de 3 horas mexendo nas configurações da companheira. E como eu poderia esquecer, meu amor? Como? Então, gente, vocês... o autor, ele chama L.F. Heisenberg. Ele tem um site na internet e o conta de 2013. Então, como vocês puderam perceber, esses 2 minicontos são muito diferentes. Enquanto o primeiro ali do Ernest Hemingway é apenas uma frase, esse tem, aqui no slide ele deu 3 slides, mas ele ocupa o espaço de uma página. Mesmo assim, vocês podem perceber que tanto o miniconto de uma página quanto esse de uma frase, eles contam uma história, que essa é uma das características muito interessantes do miniconto. E vocês podem estar pensando agora, mas que história essa frase conta? Se a gente pensar bem, por exemplo, vende-se, sapatinhos de bebê nunca usados. O que a gente pode tirar dessa história?
É óbvio, alguém está vendendo sapatinhos de bebê. Mas é interessante o nunca usados. O que quer dizer? Por que alguém venderia sapatinhos de bebê nunca usados? Provavelmente porque teria um bebê e esse bebê morreu, né? E aí outra, então já conta uma história, quer dizer, uma história, uma tragédia, né? Porque alguém teria um bebê e esse bebê morreu por algum motivo. E outra pergunta que a gente pode se fazer também, por que a pessoa está vendendo os sapatinhos? Ela poderia ficar com eles, ela poderia dar para alguém, mas por que especificamente ela está vendendo esses sapatinhos? Então, se vocês forem prestar bastante atenção, contam, né, os dois mini contos contam uma história. Eu tenho esse outro também, que é do Augusto Monterroso, que é um escritor também muito famoso, escreve muito mini contos. E eu trouxe esse porque eu achei ele extremamente interessante e ele fica um pouco entre o primeiro mini conto, que tem apenas uma frase, e o segundo, que é uma página. A Ovelha Negra. Em um país distante, existiu faz muitos anos uma ovelha negra. Foi fuzilada. Um século depois, o rebanho arrependido lhe levantou uma estátua equestre que ficou muito bem no parque. Assim, sucessivamente, cada vez que apareciam ovelhas negras, eram rapidamente passadas pelas armas, para que as futuras gerações de ovelhas comuns e vulgares pudessem se exercitar também na escultura. Esse, né, gente, comparando com os outros, nós podemos perceber que ele, como eu disse no começo, né, fica entre um e outro. Ele tem apenas um parágrafo, né, extensão pequena, e também é diferente quanto ao tema, né? Enquanto o primeiro conta a história de uma tragédia, o segundo é, né, um conto fantástico, né, algum meio futurista. Esse é um mini conto humorístico, né? Porque de certa forma é engraçado, mas também faz uma crítica, né? Ao mesmo tempo faz uma crítica e é engraçado, né? Porque, quer dizer, depois da primeira ovelha que teve uma estátua e que a estátua deu muito certo, todas as ovelhas negras são fuziladas, né? Para que as outras ovelhas possam expressar sua arte de, de escultura. Então a gente pode pensar, né, a crítica que ele faz aí a várias situações da nossa realidade. Então, pessoal, na verdade o conto, o mini conto, ele pode ter extensão variada, né? O conto em si geralmente vai aí de 5 páginas, 10 páginas, 12, né? Essa é a extensão normal de um conto. Já o mini conto, ele, como vocês puderam ver, varia bastante. A gente tem mini contos de uma página e meia no máximo, mini contos de um parágrafo, de 2 parágrafos, até mini contos com uma frase só. Né? Depois nós veremos algumas características que fazem com que a gente possa classificar todos esses, mesmo com a diferença deles, como mini contos. Mas antes disso, eu gostaria de falar um pouco sobre a história, né, de como surgiu esse mini conto, os mini contos, né? Então, o conto, na verdade, é um gênero muito antigo, né? E foi, pela história da humanidade, em todos os países, muito escrito e muito lido também. Mas, quando a gente começa ali no século XX, né, entre o século XIX e o século XX, as coisas começam a mudar bastante, né? O volume de informações aumenta e há uma tendência em todas as artes de simplificar as coisas, né? A gente já vem, né, o mundo vem de uma tradição muito antiga de arte, das artes plásticas, da escrita também. E muitos dos artistas sentiam que tudo que era para ser feito já tinha sido feito, né? A gente teve tantas tendências, começou lá no classicismo, tem o barroco, que eu acredito, né, que vocês já tenham
talvez ouvido falar. Então, todo tipo de arte, por exemplo, na pintura, quadros que retratavam momentos bíblicos, que retratavam a natureza, que retratavam o cotidiano, enfim, né? Muitas técnicas já tinham sido exploradas, a mesma coisa na escrita, né? Era difícil dizer um assunto que ninguém nunca tinha escrito sobre, né? Uma maneira de escrever, muitas já tinham sido exploradas. Então chega uma época de muitas transformações e desse sentimento de que era difícil fazer alguma coisa nova, né? Um dos primeiros contistas modernos foi o Edgar Allan Poe, né? Ele é muito famoso pelos contos de horror. Se vocês nunca tiverem lido, leiam. E ele não só escrevia, mas também falava muito sobre o ato de escrever, né? Então, ele escreveu um poema O Corvo, que é um poema muito famoso, e a partir desse poema, ele escreveu também um texto falando sobre sobre como ele escreveu este poema. O texto ele se chama A Filosofia da Composição, e ele teoriza lá muitas coisas sobre a escrita. E uma das coisas que ele fala, que é muito interessante, é que se alguma obra literária não pudesse ser lida de uma sentada só, ela precisa ser refeita. Por quê? Porque no nosso tempo, e olha que ele estava falando aí no fim do século XIX e no início do século XX, que no nosso tempo, se você tiver que parar a leitura e voltar a ler depois, o efeito de totalidade dessa obra literária, ela vai se perder. Porque você vai se distrair com milhões de coisas do mundo, né? Vai pensar em trabalho, nas notícias, cada hora é uma notícia diferente. E aí depois, na hora que você volta de novo para ler, acabou ali aquele efeito de unidade da obra. Então, você não vai conseguir entender o sentido total dela. Dessa forma, né, ele começa, aí ele já dá início a esse movimento de escrever narrativas mais curtas, né, que nos Estados Unidos é chamado de short story, ou seja, história pequena, mas aí ele começa com um conto, né, não é um mini conto propriamente dito. Aí, mais ou menos ali pela década de 50, 60 do século XX, vão surgir diversos movimentos artísticos, né? E um deles especialmente, que é chamado de minimalismo. E hoje em dia é um termo usado aí para tudo a gente pode designar qualquer coisa como minimalista, mas nessa época começou principalmente nas artes plásticas e na arquitetura também. Então, como eu disse, né, havia esse sentimento de que tudo já devia ser feito. E aí, alguns artistas começaram a pensar na redução no caso das artes plásticas, na redução da forma, né? O que seria novo? Seria o simples, o resumido, vamos dizer assim, né? Por exemplo. E aí, alguns artistas foram pioneiros nesse movimento artístico. Por exemplo, eu trouxe aqui algumas obras desses artistas pra gente analisar um pouco. Essa primeira é do Donald Judd. É uma pintura, né? Uma tela de 1960 e não tem título. Então a gente pode perceber aí que não é meio difícil chamar isso de outra coisa que não minimalista, né? Você vê que as formas são muito simples, são 3 cores basicamente, vermelho, branco e preto. E são formas muito simples, né? Nada de, por exemplo, se a gente for pensar na Mona Lisa, né? Que tem, enfim, vários jogos de sombra e luz e pintura bem detalhada, né? Esse é muito simples. A próxima é uma instalação, uma escultura de Dan Flavin, também desse movimento. E é muito, né? Ele foi, na verdade, muito importante para o movimento minimalista dos anos 50, 60. E de novo, né? Aqui esse que vocês estão vendo aí, na verdade, é um canto de uma parede, né? Com as luzes neon.
não tenho o que dizer, bem minimalista também, né? Simplificação da forma, né? Na verdade, é reduzido ao máximo. Se você pensar, ao máximo que você pode reduzir uma escultura é um quadrado, né? Não tem como ser menos do que isso. O próximo é do Robert Morris, um desenho de grafite de 85. E também, de novo, né, um outro exemplo aí do movimento minimalista. Como eu disse também, esse movimento ele foi muito forte na arquitetura e até hoje, né? A gente vê muitas casas, muitos designs com minimalistas. E ele começou, esse movimento na arquitetura começou com a primeira escola de design do mundo, que foi a Bauhaus, na Alemanha. E esse é um exemplo de um design deles, que é um museu e um arquivo da Bauhaus. E aí, né, um design um pouco, talvez, futurista, é bem interessante. Se vocês quiserem pesquisar outras fotos também, eles têm outras fotos desse museu e também de outros designs deles. E o que acontece? Começa esse movimento muito forte, né, nas artes plásticas, na arquitetura, no cinema também, na música nós temos também o minimalismo, e isso acaba passando para a literatura, né? Como eu disse, desde lá do Poe, no começo do século XX, já vem essa diminuição da obra, né, da obra literária, com essa teoria do Poe de que a gente precisa fazer alguma coisa que possa ser lida de uma sentada só. E aí, né, a literatura é influenciada pelo minimalismo, né? De que forma? Do mesmo jeito que nas artes plásticas e na arquitetura, né, acontece essa simplificação das formas, né, de coisas mais simples, e no caso da arquitetura também, de aproveitar, né, a paisagem, ou seja, você aproveita, não faz um design do que você quer, mas faz o design de acordo com o que você precisa, né, com o que é possível ali naquele local. Na literatura, então, é uma simplificação também dos elementos da linguagem. Se a gente for pensar ali no primeiro mini-conto do Hemingway, né, é a redução total dos elementos da linguagem. Quer dizer, ele só deixou ali as palavras totalmente necessárias para passar a ideia de uma tragédia familiar, né? Não teria como ser menor do que aquilo. Tanto que alguns teóricos vão falar isso, né? Que ao escrever um mini-conto, você escreve primeiro, depois você risca todos os adjetivos, todos os advérbios e só deixa os necessários, né? Que toda palavra, nem um mini-conto, ela precisa ser totalmente necessária. Se ela não é necessária, ela não precisa estar ali, né? Apesar de essa ser uma ideia talvez um pouco radical, mas a gente pode pensar também no segundo mini-conto e no terceiro, que não são tão pequenos, mas que, vamos pensar no segundo, por exemplo. O autor poderia ter estendido aquilo ali e feito um conto de 10 páginas, né, contando quando ela chegou, contando sobre como é a nova realidade com esse tipo de robô, que pelo menos eu imaginei que seria, né, um holograma, alguma coisa assim. Poderia passar páginas falando sobre a nova sociedade, sobre os problemas dessa sociedade, sobre o porquê do Joseph ter comprado uma esposa, né, dos problemas de relacionamento, enfim. Mas ele escreveu toda a história em uma página. E esse tipo de detalhe nós mesmos podemos pensar e teorizar sobre quais são, né, essas outras características dessa nova sociedade. Quer dizer, pensar além do texto, né? Mas o texto diz apenas o necessário. Então, né, quanto às características do mini-conto, ele se parece com o conto, né? Porque ele vem ali do conto, mas ele também sofreu muitas evoluções que a gente pode talvez considerar como um gênero à parte, né? O primeiro ponto que eu coloquei foi da concisão, que é o que eu já disse, né? O mini-conto ele precisa ser breve,
ele precisa ser conciso, né, e não breve. Porque breve quer dizer ali que ele tem que ser rapidinho, né? Você tem que ler ele rápido, como o Paul disse, né? Ler de uma sentada. Mas ser conciso quer dizer que ele tem que guardar dentro dele toda uma história. Não quer dizer que ele tem que ser rápido, necessariamente, mas que ele tem que ter uma história completa dentro de poucas palavras ou poucos parágrafos, né? Então, o importante no miniconto não é um limite. Como eu disse, eles são muito diferentes. Tem de uma, como a gente leu, né? Tem de uma frase, tem de uma página, tem de um parágrafo. Então, não é tão importante a gente dizer no miniconto quantas páginas, quantas palavras, né? É mais esse limite conceitual, né? De que tem que ser uma história completa, né? Você não pode ter uma história, por exemplo, é a história completa em 5 páginas. Você não pode atrofiar ela para 2 páginas, né? Aí você tá cortando a história. E você também não pode espichar uma história, né? Escrever a mais no limite da sua ideia. Ela precisa ter tudo que... todas as partes importantes, né? Tudo que vá dar sentido à história, né? Você não pode cortar nada, mas que, no caso do miniconto, precisa ser, vamos dizer assim, uma versão de bolso, né? A narratividade também é muito importante. Como eu disse, né, o miniconto ele vem do conto. E frases assim, a gente tem várias, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem, mas existem haikais, né, que é um tipo de poesia oriental. Nós temos também aquelas frases de efeito. Enfim, então qual é a diferença, por exemplo, de um miniconto de uma frase de efeito, né? De qualquer outro gênero, de um haikai, de uma anedota, enfim, qual é a diferença, né? Então, o miniconto ele precisa ter narratividade, que é o quê? Contar uma história, né? Precisa ter, ou seja, ser narrativo, precisa contar alguma história, ter um personagem, enfim, né? Ter um tempo. A gente vai ver um pouco, depois eu vou falar um pouco sobre as características do conto, né? Então, assim, na verdade isso varia muito também, né? Por exemplo, a gente pode... É muito claro que a história que o primeiro conto do Hemingway, que é dos sapatinhos de bebê, e o segundo conto, né, dos dois, do casal, né, a narratividade deles é diferente, né? Mas o importante é que ambos contem uma história. Depois, o efeito. Então, para falar do efeito, eu trouxe esse outro mini conto que eu achei extremamente interessante. Chama TV no Quarto, que é do Leonardo Brasiliense. E os pais na sala, assistindo a um documentário sobre os dramas da adolescência. Então, o interessante desse mini conto, como eu disse, né? Olha, para vocês verem, ele é uma frase e ele conta toda uma história, né? Ele narra uma história e ele é conciso. Então, o que a gente pode tirar desse mini conto? Quer dizer, eu tenho pais que estão na sala, então eu entendo, pelo menos na minha interpretação, não estão junto com os filhos, então os filhos estão no quarto, estão em outro lugar, filhos adolescentes, provavelmente, e os pais estão assistindo a um documentário sobre os dramas da adolescência. Ou seja, eles têm adolescentes, mas eles não estão fazendo nada para ajudar, para guiar esses adolescentes nesses dramas da adolescência. O que eles estão fazendo? Assistindo um documentário. Então, é isso que é o efeito, né? Tanto que o Poe, né, o que eu já disse lá, que escrevia muitos contos de horror, ele fala, né? Ele que começa com essa... Começa não, melhor, ele que coloca como uma prioridade da escrita esse efeito, que é o quê? Provocar alguma coisa no leitor, né? Qualquer coisa, medo, no caso dele, muitas vezes medo, pode ser risada, pode ser reflexão, né? Enfim, compaixão, tristeza, qualquer coisa, mas que cause algum efeito. Por exemplo, se você é um adolescente, né? Ou você é um adulto que teve talvez pais que
não... Às vezes passou por algum momento e seus pais não te ajudaram, por exemplo. Você vai ter uma leitura, você vai sentir alguma coisa ao ler este mini conto. Se você é um pai que tem um filho adolescente, você vai sentir alguma coisa. Se você é uma outra pessoa que não passou por nenhuma dessas situações, também você pode refletir sobre, por exemplo, como anda, né, a educação das crianças e jovens de hoje. Então o efeito é muito importante no mini conto. Nem que seja em uma pequena frase como essa, é preciso causar alguma coisa no leitor. A abertura também é um outro ponto muito importante, né, do mini conto. Aí, para falar sobre essa característica, eu trouxe esse mini conto da Cíndia Moscovitch, desse livro muito interessante que se chama Os 100 Menores Contos Brasileiros do Século. Então, o conto é o seguinte: uma vida inteira pela frente, o tiro veio por trás. Então, essa abertura é exatamente o que eu falei também no conto anterior, né? Que, quer dizer, o que é esse efeito? O que efeito o miniconto pode causar? O que efeito esse miniconto pode causar? De quem esse efeito vai depender? Do leitor, né? Por exemplo, nesse conto, a Cíntia, ela conta a história de uma pessoa que morreu, né? Quer dizer, a pessoa tinha uma vida inteira pela frente, o tiro veio por trás. Primeiro, é interessante esse jogo de palavras, né? A vida pela frente, o tiro por trás, que é uma característica, quer dizer, de narratividade. Ela contou uma história de concisão, né? Porque ela poderia ter escrito 10 páginas sobre isso, né? Mas isso seria um assunto novo? Não muito, né? Quantos escritos a gente pode ler sobre violência? Mas é interessante a dela que ela faz, né? Ela conta essa história de maneira concisa e com um jogo de palavras que eu achei muito interessante, né? Uma vida pela frente, que é uma frase que a gente usa, né? Ai, eu tenho a vida todinha pela frente. E com a segunda frase, que é o tiro veio por trás, né? Que ela mostra, então, quer dizer, que a pessoa foi assassinada e de costas ainda por cima, né? Então, né, esse sentido depende do leitor. Por que depende? Porque, por exemplo, pessoas diferentes podem ler esse conto da Cíntia de maneiras muito diferentes, né? Assim, diferentes, é claro que a partir do texto escrito, né? Eu não posso afirmar aqui com toda certeza que essa pessoa que tinha uma vida inteira pela frente era uma mulher de meia idade que estava indo para o seu trabalho depois de brigar com os filhos, enfim, né? Isso daí seria uma história da minha cabeça. Isso eu estou criando uma outra história, né? Já é uma intertextualidade. Eu estou criando uma outra história que é baseada nessa, mas que é a minha história. Mas, por exemplo, uma pessoa da cidade, posso ler de uma maneira. Uma pessoa no campo pode ler de uma outra maneira. Por exemplo, uma pessoa na cidade muito grande, vamos colocar em uma capital, né, que mora em uma zona de classe média, por exemplo. Ela pode ler isso com um olhar, ela vai, o efeito que vai ter nela é sobre, né, a banalidade da violência nas grandes cidades, né, que muitos lugares são muito violentos, né, que a polícia não dá conta de conta essa violência, né, a gente vive aí nesse caos. Uma pessoa, por exemplo, nessa mesma cidade, mas que vive numa favela, pode pensar na violência policial, por exemplo, né, com muitos jovens da favela, tem uma vida inteira pela frente, são crianças, são jovens, né, são pessoas muito novas, e que o tiro veio por trás, ou seja, que tem essa vida ceifada, né, a partir da violência policial ou de né, da violência que ocorre ali naqueles lugares, que a pessoa não tem nada a ver com aquilo, né? Então, assim, essa é a questão muito interessante nos minicontos, né? Especialmente nesses mais curtos, mas também em outros minicontos, mesmo aqueles de uma página, como a gente leu, o segundo, essa abertura de poder enxergar de maneiras diferentes, né? Isso, na verdade, é uma característica
né, da literatura em geral, né, de que é óbvio que você vai interpretar aquela obra que você leu a partir dos seus próprios olhos, e não tá errado, né? A interpretação, ela não é necessariamente o que o autor queria dizer, ou o que fulano queria dizer, ou de acordo com qualquer coisa, né? Esse efeito é de acordo com você, leitor. Mas nesses mini contos pequenos, ele é uma característica mais presente, né? Essa abertura, este efeito. Né, uma riqueza especial do mini conto, e é também, ao contrário de muitas outras obras, uma preocupação do escritor, né? Talvez em quem escreve um romance ou uma novela, qualquer outro tipo de obra, não pense tanto sobre o efeito que vai ter no leitor quanto um escritor de um mini conto tão pequeno, né? A exatidão também é uma outra questão muito importante que se relaciona com essas outras. Por quê? Né? Fica talvez um pouco contraditório a gente falar abertura e exatidão, quer dizer, abertura para outras interpretações, mas e a exatidão? É que, apesar de haver essa abertura para a interpretação do leitor, o escritor, ele também precisa ter exatidão, ele precisa ter uma exatidão para que a história possa fazer sentido, né? Então, assim, por exemplo, no conto da Cíntia, se ela escrevesse teria sido um ótimo escritor, mas o tiro veio por trás. Vocês percebem que não tem a mesma, como eu vou dizer, a mesma fluidez? Olha pra você ver como é interessante. Uma vida inteira pela frente. O tiro veio por trás. Nesse jogo de palavras, enfim. É muito interessante. Mas se ela colocasse, teria sido um ótimo escritor, mas o tiro veio por trás, não perde um pouco da graça, né? Perde um pouco da interpretação, dessa abertura também, né? Eu não tenho tanta abertura, porque já tá dando muitas características. Quer dizer, um ótimo escritor, o que isso tem a ver, né? Quer dizer, você vai escrever um romance, por exemplo, você pode colocar essa é a primeira frase de um romance, né? Era um ótimo escritor, mas o tiro veio por trás. Aí eu vou explicar a história, enfim, vou contar muitas coisas. Mas em um mini conto, perde totalmente né, o efeito que esse mais conciso tem. Então, o que é essa exatidão? Exatamente isso, né? O autor, ele precisa ter essa exatidão nas palavras. Né? As palavras têm que ser muito bem escolhidas para causar o efeito, certo? Né? No caso de um mini conto maior, por exemplo, né? As características, quer dizer, as partes que você vai escrever para o mini conto, né? Os detalhes, eles têm que ser muito bem pensados, eles têm que ser pensados com exatidão, né? Não é como em uma história maior que você pode colocar vários detalhes lá. Às vezes nem é um detalhe tão importante para a história, mas você quer colocar porque você acha interessante, enfim, você tem essa liberdade. Mas no mini conto não, tudo tem que ser muito bem pensado, porque ele é pequeno, né? Então todas as partes dele tem que ser essenciais. Até porque, né, por causa desse efeito, como você quer causar um efeito forte no leitor, você precisa pensar muito bem no que cada palavra vai causar, no que cada parágrafo, né? Enfim, em que todas as partes do texto vão causar. Tem muito interessante também que, enfim, eu não coloquei no slide, mas ele é assim. O nome é Aventura e o mini conto é Nasceu. Então, assim, né? Esse é minúsculo, mas são duas palavras que causam muito bem. Quer dizer, qual é a aventura? Nascer. Né? Então, essa exatidão, né? Uma característica também que a gente tem que prestar atenção na hora de escrever um mini conto, né? E também na hora de ler. Às vezes você lê um mini conto que falta um pouco de exatidão e ele não é tão bom. Então, a gente sabendo disso, pode perceber porque ele é bom ou porque ele é ruim. É a totalidade, né? Que é parecido com a exatidão e principalmente com a concisão, né? Que foi o que eu disse no começo. Quer dizer, não pode. O mini conto não é parte de uma história,
né? Ele é uma história completa em si mesmo. Né? Não, eu não posso. Ah, eu tenho um conto ali que eu escrevi de 10 páginas. Mas vou tá participando de um concurso de mini conto. Então eu vou pegar uma página desse meu conto e enviar para participar do concurso. Isso não é um mini conto, essa é uma página do conto, né? O mini conto ele tem totalidade, ele é uma história completa dentro de uma pequena, né, de um pequeno espaço. De novo, aquele lá, o mini conto do Hemingway, né, Vende Sapatinhos de Bebê Nunca Usados, ele tem uma totalidade, ele conta toda uma história, né? Ele não nos dá todos os detalhes da história, né? Mas esse também é uma característica da literatura e em algumas épocas foi uma característica muito, muito procurada. Por exemplo, né, o movimento dos simbolistas foi muito forte aqui no Brasil, né? Eles diziam que o que acontece? A literatura, o seu escrito, o seu poema, a sua prosa, ela tem muito mais que sugerir o sentido do que mostrar o sentido. Se a gente for pensar no cinema, por exemplo, né? Se os simbolistas escrevessem um roteiro de um filme, nesse filme ele muito mais mostraria para você os possíveis sentidos daquilo e te deixaria pensando do que aqueles filmes que a gente costuma assistir, né? Que você fica com aquela curiosidade o filme inteiro. Aí no final aparece um personagem e explica tudinho. Né? Um filme simbolista não teria esse final, não. Você fica se perguntando o filme todinho e você continua se perguntando depois que o filme acaba. Então, né, a literatura ela tem essa característica e alguns autores em especial acreditam muito nessa característica de que ela precisa muito mais sugerir a você, né, que essa sugestão é muito mais forte do que você contar uma história. Talvez se a gente lesse uma história, se o Hemingway tivesse escrito uma pequena história, um conto, ou talvez até maior, um romance, por exemplo, sobre uma tragédia familiar de um bebê que morre, né, de um casal que tem um bebê e morre. Infelizmente, né, mas é uma questão muito comum na vida, né? Enfim, acontece muito, né? É triste, mas acontece. Então, talvez o efeito, o que a gente sentiria ao ler essa história, não seria muito forte, não. Mas ao ler, Vende Sapatinhos de Bebê Nunca Usados, né? Primeiro você não entende muito bem, você fala é só isso. Aí depois você pensa, sapatinhos de bebê nunca usados. Um bebê morreu. Aí depois, como eu disse, você pode pensar, mas por que estão vendendo esse sapatinho? Então, a impressão, o efeito que esse mini conto tem é muito maior que, né, talvez uma história grande pelo fato também de ser de não ser nada novo, né? Não é uma coisa incomum na literatura, não é uma coisa incomum na nossa vida. Então, né, essa sugestão é importante, por isso que tem uma totalidade. Você pode pensar, mas é muito pequeno para ser uma história total. Mas a questão que é a totalidade, não porque te conta tudo, mas porque tem elementos suficientes para te sugerir uma história. E a ausência de descrição, por último, que é uma característica, sim, de alguns minicontos. Porque se você for pensar, o primeiro miniconto, né, o do Hemingway, esse que a gente estava conversando, que eu falei agora, não tem nenhuma descrição, não descreve nada. Né? Não descreve como que é o sapatinho, não descreve como é o vendedor, enfim, não descreve o bebê, não tem nenhuma descrição, é só a história. O terceiro também, se tem alguma descrição, é muito pouca, né? Descreve um pouquinho só quando fala ali que é a escultura, se não me engano, uma escultura bonita, uma escultura, alguma coisa assim. Então, a descrição é muito pouca. O segundo conto, na verdade, né, que é o sobre em relação ao casal, já tem uma descrição maior. Mas se a gente voltar lá, vamos voltar aqui. Descreve o que é a descrição, que talvez esse início, né, que descreve o escritório, que ele é apertado, quente, a carteira desconfortável. Não descreve muito a casa, né, mas descreve um pouco sobre o que a esposa fez. Fala aqui que ela, né, enfim, um vestido novo, se produziu para a ocasião. Mas depois disso, você vê que não tem descrição.
né, quando ela vai falando, quando começa aqui né, principalmente quando começa as falas dos personagens, quase não tem descrição nenhuma, né? Quer dizer, quase não tem descrição nenhuma. Eles só vão conversando até o final, né, quando a gente descobre aí, ó, tem a revelação, não tem nenhuma descrição. Então, assim, a questão aqui da falta de descrição, da ausência de descrição relativa, né? Eu diria não tanto ausência de descrição, mas é uma descrição bem parcial, bem pouca, entendeu? Diferente de um conto de 10 páginas, por exemplo, tem muita descrição, né? Quer dizer, são 10 páginas para você. Não que o autor esteja tentando enfiar coisas lá para ficar grande, não. Mas, né, é um gênero que depende também muito da descrição dos locais, né, das personagens. E o miniconto não é tão importante essa questão. Tanto que a gente não sabe exatamente como o Joseph é de aparência, a gente não sabe muito como ele é de personalidade. O que a gente sabe sobre ele? No final, quando descobrimos que a esposa dele, na verdade, é uma máquina, a partir disso você pode pensar em algumas possibilidades para o caráter dele, para a situação dele, enfim. Mas é essa questão da sugestão, né? E não da descrição. Então, gente, né? Aqui já é a questão que eu coloquei, essa parte dos elementos da narrativa, é do conto especificamente, não do miniconto. Porque o miniconto é um gênero que, como vocês viram, tem são muito diferentes as produções que tem, né, com o mesmo nome de miniconto. Mas, como eu disse, alguns minicontos, eles são mais parecidos com conto, no sentido, por exemplo, o segundo é uma história, né, de uma página, então já bem maior do que uma frase. Então, esses mini contos maiores, eles seguem um pouco a questão da organização do conto, né? Então, eu trouxe aqui só para vocês relembrarem um pouco como é a narrativa do conto, porque na hora de produzir um mini conto, ele pode ser tanto uma frase, um parágrafo, quanto uma página e meia, né? Então, nesse maior, muitas das características elas vão ser tiradas do conto. Então, basicamente, o que tem em um conto? Um narrador, né, que pode ser o observador, personagem onisciente, que vai contando a história, vai nos falando sobre os personagens e nos guiando naquela narrativa. Os personagens, é claro, porque, né, um conto ou um mini conto conta uma história. Então, quando ele é maior, né, ele precisa de personagens, vai aparecer alguém ali, nem que seja uma pessoa. No conto, né, como ele é maior, eles podem ser protagonistas, antagonistas e secundários. No mini conto é difícil ter um secundário, né? Às vezes até um antagonista é um pouco difícil, mas só se a gente chamar todo mundo de protagonista, porque todos que aparecerem lá, né, vão aparecer em uma cena só, ou seja, numa ação só, e é muito difícil em uma página e meia, você colocar personagens secundários ou escrever uma trama né, suficiente para aparecer um antagonista que você tem que apresentar, que você tem que fazer ele antagonizar o protagonista. O tempo, né, quer dizer, ele vai transcorrer em algum tempo. A gente pode pensar, por exemplo, que no segundo é desde que Joseph sai do trabalho até que ele chega em casa e, né, aquele momento em casa. No terceiro tem, de certa forma, um tempo, né, que é ali a primeira ovelha negra é morta até decidirem matar todas as ovelhas negras para treinarem escultura. E o tempo ele pode ser cronológico, né? Ou seja, ele é ali, por exemplo, dias, semanas, meses, anos, ou psicológico. Então ele trata, né, seria um conto mais sobre a perspectiva do personagem. Então não é o tempo que está passando, não é exatamente o tempo de relógio, mas é um tempo dos pensamentos, das emoções do personagem. Espaço, né, se passa em algum lugar, né, se a gente for pensar bem, até o primeiro conto ele pode ter um espaço, o terceiro, por exemplo, das ovelhas, se passa no País das Ovelhas, né, o primeiro ele se passa num espaço também, quer dizer, alguém está vendendo alguma coisa, então a gente pode pensar também num espaço.
E ação e fatos, né? Então, o conto, o mini conto, ele precisa contar uma história. Então, esse ação e fatos a gente pode, né, substituir talvez pela história, né? Pelo enredo. Então, pessoal, é isso que eu queria falar sobre os mini contos, né? Vocês podem, qualquer dúvida, podem perguntar depois. E para finalizar, eu trouxe esse mini conto do Zach Nelson. Eu ainda faço café para dois.